Prazer muito grande estarmos aqui hoje nessa entrevista com o professor Zimmermann, que nos honra aqui com a sua visita para compartilhar a sua experiência no campo do direito, bastante abrangente inclusive. Nós teremos essa oportunidade de contar com a participação dele, expondo vários temas. Queremos também aqui registrar a nossa satisfação de estarmos sendo recebidos aqui no Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, um espaço que já marcou e marca essa cidade de São Paulo historicamente, portanto que produziu, produz e continuará produzindo em termos educacionais para a cidade de São Paulo, para o Estado e para o país. Temos também aqui o prazer de estarmos juntos com o nosso ilustre Thomas Korontai, presidente do Instituto Federalista, fundador do Partido Federalista, está acompanhado aqui de outras pessoas também que compõem o Instituto, e vai poder nos brindar também aí com a participação nesse tema tão importante que será discutido aqui hoje. Temos aqui também a honrosa participação do Marcelo Grimoni, que é o coordenador do curso de Direito, recém-lançado aqui na Ítalo, e nos gratifica muito com a sua presença e participação aqui. Eu gostaria de dizer que para o Avança Brasil, que eu estou representando aqui hoje, é uma satisfação enorme poder juntar pessoas de tanto talento, tanta capacidade, tanta contribuição para o Brasil e para o mundo, diria, nessa matéria. Então, nós gostaríamos de passar a palavra aqui para o Thomas, que vai fazer a apresentação do professor. Em seguida, nós teremos aqui algumas perguntas a serem formuladas. Muito obrigado, William. Bom dia a todos. E realmente é um prazer estar aqui na presença de amigos, né, que, inclusive os que estão fora da câmera aqui também, né, que nos acompanham. E para mim é uma honra também apresentar o nosso membro, né, do Instituto Federalista, que é o professor Augusto Zimmermann, né? Eu vou me utilizar aqui na colinha, porque realmente o que eu vou ler aqui rapidamente é apenas um breve currículo do professor, que é brasileiro, nascido em 72, né, no Rio de Janeiro, né, e que já reside há 18 anos na Austrália, né. Ele é professor de Direito Constitucional e Filosofia do Direito, o professor adjunto, né, da Notre Dame em Sydney, na Austrália, e também é professor na Sheridan College, na Western Australia, né? Na verdade, ele mora em Perth, né, que fica exatamente na Austrália Ocidental. Ele tem vários livros, eu vou citar aqui alguns dos mais importantes, mais relevantes, né? Tem, por exemplo, o Christian Foundation of Common Law, né, que é um livro interessantíssimo. Ele estava comentando aqui, fazendo um resumo sobre o que tem esse livro. Eu fiquei muito interessado também, porque ele conta uma história que vem de longe, né? Também um assunto que interessa muito aos conservadores, que é o Global Perspective on Subsidiarity. Ele é um dos maiores, dos mais importantes especialistas dentro do princípio de subsidiariedade. Inclusive é um dos temas que vai ser falado no segundo Fórum Federalista Nacional, que vai ser realizado em Curitiba nos dias 29, 30 e 31 de maio. Também, juntamente com o Fábio Condeixa, né, fizeram um trabalho belíssimo e talvez muito singular aqui no Brasil, que é um livro de direito constitucional brasileiro, que tem mais de 1000 páginas, inclusive ele é dividido em 2 tomos, né? Um livro que traz uma série de singularidades que não estão presentes em outros trabalhos da mesma natureza. É também autor de um livro já na década de 90, né, que é o Teoria Geral do Federalismo Democrático, que serviu de base para muita gente que nós conhecemos ao longo dessa
desse movimento federalista, e agora nós estamos preparando uma edição revisada, né? Porque desde 90 as coisas mudaram, né? Então precisa fazer algumas revisões. Ele é membro, né, do Instituto Federalista, mas também ele foi membro por 5 anos como comissário para a reforma administrativa. É um comissário legislativo, né? Depois ele vai explicar um pouquinho mais. Existe lá um comissariado que faz prepara e propõe constantes reformas legislativas para a Constituição australiana, né? Ele foi vice-presidente do Partido Liberal da Austrália Ocidental, né? E por várias vezes foi convidado para ser candidato ao Senado, né? Ao Senado australiano, mas não quer misturar muito as coisas, quer seguir mais no sentido acadêmico, né, da sua carreira, e também não teria que renunciar, não renuncia à cidadania brasileira, né? Ele ama o Brasil, apesar de estar morando lá, e está realmente contribuindo muito com a causa federalista, justamente que é o caminho que ele também enxerga, juntamente com outros estudiosos do mundo inteiro, de que o federalismo é o caminho realmente para consertar, né, as coisas, né, o estado de coisas que tem no Brasil. E nós vamos falar muito sobre isso, tanto aqui quanto nos outros eventos que nós temos programados com o professor Augusto Zimmer. E, finalmente, eu quero passar a palavra, não sei, William, você gostaria que o professor Marcelo falasse alguma coisa antes do professor Zimmermann? Você é o comandante do show. À vontade, professor. Em nome da instituição e do curso de Direito que aqui se pretende, né, eu agradeço a participação do professor, e aqui, na verdade, também se inaugura um espaço de debates, não é? Eu também sou constitucionalista e comungo com as ideias da federação, né, como um caminho aí seguro aí para as nações, não é? E aqui, né, que nós estamos inaugurando um novo curso com essa pretensão do debate de ideias, né, e com a proposta de contribuir para a construção, né, de um ambiente acadêmico que promova a solução de problemas, né, e que eu também, como apaixonado pelo direito constitucional, aí comungo das ideias aí do professor e sinto-me honrado em participar desse debate. Muito bem. Eu gostaria de iniciar então essa nossa entrevista formulando a primeira pergunta ao professor. Eu li um artigo de longa data já do professor, onde ele cita Ralph Dahrendorf no livro Law and Order, citando uma frase dele, onde ele coloca que o Estado de Direito, né, é uma das maiores realizações da história humana no sentido do progresso da liberdade. Então eu gostaria que o professor falasse um pouco disso. Qual é a relação do Estado de Direito com a sociedade livre? Isso muito interessa ao público aqui do Movimento Avança Brasil, acho que para a sociedade em geral, e introduz os temas que certamente serão tratados aqui, particularizando a questão da liberdade. Então, por que o Estado de Direito, né, tem essa relação estrita, tão forte com a sociedade livre? Bom, essa é uma excelente pergunta. A questão do Estado de Direito, em muitos aspectos, é relacionada a uma tradição liberal clássica inglesa. A primeira origem do Estado de Direito, na verdade, é uma origem anglo-saxã, porque é derivado da expressão rule of law. E rule of law, na visão anglo-saxã, não é o rule by law, que significa que a lei é criada pelo Estado. É uma coisa diferente. É, na verdade, um Estado submetido ao regime das leis. E é uma situação jurídica pela qual o próprio governante se submete às leis. A diferença do Estado de Direito para o Estado que faz o direito é que no Estado de Direito
o Estado está submetido a certas limitações constitucionais. Inicialmente, até muito ligado a uma teoria de higher law jurisprudence, que é a ideia de uma lei superior que regula a conduta governamental. Na verdade, a primeira referência ao Estado de Direito que eu posso mencionar é de Henry de Brecto, um jurista do século XIII, que escreveu The Legibus Consuetudinibus Anglia, na mesma época da Magna Carta. E ele fez um statement que ficou muito importante, dizendo que the king is under God and the law because the law makes him king. O que ele estava querendo dizer é que, na verdade, nem o rei pode fazer coisas que são proibidas pelo Estado de Direito, porque o mandato dele é derivado da lei. Se ele tem autoridade derivada do direito, então existe um direito que é superior a ele. E aí o exemplo dado por ele, porque ele era um teólogo, era de Cristo, porque ele achou que era apropriado dentro daquela cultura que na época era cristã. A Inglaterra hoje já não é tão cristã como já foi, dizendo que, na verdade, se Cristo veio à Terra para submeter a lei, e ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, então como pode um rei mortal, um mero humano, querer ser mais do que o Rei dos Reis? Então, essa foi um argumento bastante convincente para uma sociedade que era basicamente cristã. Então, foi uma ideia muito inteligente dele tratar. Claro que o cara era um gênio, conhecia tudo de teologia e tudo de tudo. Agora, eu posso contar aqui por 4 horas a respeito do Estado de Direito, porque depois teve a transplantação do Estado de Direito para a Alemanha, através do Rechtsstaat, depois na França chamado d'État de droit, na Itália chamado Estado de Direito, e na Espanha Estado de Direito, mas basicamente a origem é inglesa, depois é importada pela Alemanha, porque os hanoverianos tinham um rei que virou rei inglês, e eles tinham essa inveja da Inglaterra, porque na época a Inglaterra, os ingleses tinham mais liberdade do que as pessoas que viviam na Europa continental. Então toda essa ideia é relacionada à proteção da liberdade individual e à limitação do poder do Estado. Perfeito. Então a gente pode, de fato, assegurar que o objetivo fundamental do Estado de Direito é assegurar a liberdade do cidadão. Com certeza. Se nós aqui olharmos um pouquinho, então, o recorte do momento da história recente do Brasil, será que foi possível que o Estado de Direito tivesse sido sequestrado por alguma ideologia, ou a ideologia da esquerda interviu de tal forma que prejudicou as liberdades individuais? O senhor teria alguma consideração a tecer sobre isso? Com certeza. Por exemplo, existe claramente uma ideia de direitos fundamentais que não são criados pelo Estado. Essas liberdades, esses direitos são inalienáveis do indivíduo, né? Pertencem ao cidadão. Na verdade, o verdadeiro direito não é concebido pelo Estado. Na verdade, esses direitos pertencem ao indivíduo como pessoa humana. O direito à vida, o direito à liberdade, à propriedade. O que o Estado tem que fazer é proteger esses direitos. Na verdade, o que tem ocorrido em muitos aspectos é uma inflação de direitos que, na verdade, se não forem dados a todos, são privilégios concebidos para uma espécie de categoria de indivíduos, e aqueles que não pertencem a essa categoria são imediatamente discriminados. Então o que a gente precisa é de restabelecer o verdadeiro direito e separar os direitos adquiridos, que são adquiridos através dessa visão naturalista, do direito que na verdade nada mais é do que privilégio adquirido, não verdadeiramente um direito adquirido. Como é que o senhor analisa a questão da liberdade religiosa e esse fenômeno, como ele vem sendo tratado no mundo, e qual tem sido a sua experiência? Porque eu sei que o senhor já inclusive escreveu bastante a respeito desse tema. Bom, na verdade, a gente tem que conseguir separar aqueles que verdadeiramente defendem a liberdade religiosa daqueles que defendem as leis que limitam a liberdade de expressão. Por exemplo, na Austrália, a gente tem um cuidado enorme com os grupos radicais islâmicos, porque a liberdade religiosa tem que ser enquadrada dentro do contexto dos direitos humanos. Eu sou totalmente contrário à invenção de leis limitando a liberdade de expressão religiosa.
Porque no mundo islâmico em geral existe essa tendência de achar que qualquer criticismo à religião é algo a ser restringido. E na Austrália você tem leis que são leis criando a proibição daquilo que é chamado de blasfêmia. Mas, na verdade, para aqueles que são mais intolerantes, qualquer criticismo à religião se transforma imediatamente numa questão de blasfêmia. Eu acredito que a gente deve defender a liberdade de expressão ao máximo que a gente puder, e que, na verdade, quanto mais radical e intolerante a pessoa é, mais ela usa essas leis que são instrumentos de intolerância, mas pretendem ser instrumentos de tolerância. Muitas dessas leis que são chamadas de leis de intolerância, na verdade, elas são profundamente intolerantes e são usados pelos intolerantes, que se transformam em pseudo-tolerantes, mas a verdadeira democracia demanda o debate, demanda a liberdade de expressão e a que certas verdades sejam ditas e não censuradas. Na Austrália, por exemplo, você tem uma lei dizendo que a verdade não necessariamente serve como defesa em questões de direito, porque alguém pode ter se sentido ofendido. Claro que quanto mais intolerante você for, quanto mais radical, extremista você for, mais você se sente ofendido. Quanto mais você se sente ofendido, mais você usa essas leis, que até mesmo muitas vezes são introduzidas no Brasil, sobre a pretensa fachada de tolerância, quando na verdade elas são instrumentos de intolerância. Poderia-se dizer que nós estamos, via propaganda, inclusive, transformando, vendo a transformação de muita gente que antes tinha mais serenidade com relação a isso, dentro desse grau de sincretismo religioso que tem no Brasil, se tornando intolerantes, né? Que a lei é que passa a lei que não foi discutida, né, com a sociedade, mas foi induzida e colocada de maneira a incluir ou introduzir a intolerância por meio da lei. Com certeza, nenhuma dúvida. E obviamente que depois tem essa questão também de se dizer que a pessoa religiosa não pode participar da política porque tem um bias. Isso na Austrália tem acontecido muito, porque você tem essa questão de que certas pessoas se aproximam da política dentro de uma perspectiva cristã. Bom, na verdade, numa democracia, a pessoa tem direito de apresentar qualquer perspectiva. Muitas vezes é melhor que ela não use uma linguagem bíblica, por exemplo, porque é contraprodutivo. Mas daí a dizer que a pessoa não tem o direito é de uma intolerância e uma coisa extremamente antidemocrática. O que a gente tem que deixar é as pessoas apresentarem suas ideias com liberdade. E aí a gente tem, na verdade, no jogo das ideias, a produção da verdade, mas mais do que isso, a gente tem a verdadeira democracia em jogo. Perfeito, professor. Eu gostaria de também formular uma pergunta relativa ao ativismo judicial. Nós tivemos notícia de um artigo escrito também por um outro constitucionalista, que é o Fábio Condeixa, que tem escrito sobre esse assunto. E aqui no Brasil a gente vê bastante ativismo judicial. Na Austrália, existe isso ou isso é uma reserva de mercado brasileiro? Existe isso. A vantagem da Austrália, que talvez por uma questão cultural se adapte melhor à cultura australiana e sirva aos propósitos da sociedade australiana, nós não temos uma declaração de direitos inseridos na Constituição por causa da ideia que vigora na Austrália do princípio da soberania parlamentar. O princípio da soberania parlamentar diz que o maior guardião de direitos, na verdade, é o parlamento, e que a verdadeira casa do povo é o parlamento e não o judiciário. O que acontece em muitos casos aqui no Brasil é que os juízes se acham deuses, né? Eles acham que podem criar direitos fundamentais e acham que eles podem evoluir um documento. Isso, na verdade, não é somente de uma arrogância inacreditável, mas é uma violação ao princípio da democracia e até mesmo do Estado de Direito, que não é o the rule of judges, mas é o the rule of law. E até mesmo os juízes devem estar submetidos ao império da lei e não acima da lei, e achando que podem criar direitos do nada. Pequeno adendo aqui no seu questionamento sobre o neoconstitucionalismo que vem sendo praticado por um ou por alguns ministros, né, deuses lá do Olimpo, no Supremo Tribunal Federal. O que você poderia dizer sobre isso?
Eu acho que isso aí, pelo menos, é um mal que não acomete o Supremo australiano, né? O Supremo Tribunal da Austrália. Essa ideia de neoconstitucionalismo, na verdade, eu acho que a verdadeira interpretação constitucional jamais pode ser neo, mas deve ser simplesmente autêntica. A interpretação, na minha opinião, a única honesta interpretação é aquela que busca a intenção do legislador. E numa questão democrática, na verdade, porque o judiciário ele é composto de membros não eleitos pelo povo, deve ser um judiciário, num certo sentido, humilde na sua ambição de aplicador das leis. Existem vários métodos de interpretação judicial. O neoconstitucionalismo que você fala me lembra muito da questão do living constitutionalism, que é essa ideia de que, de uma maneira ou outra, os juízes devem adaptar o documento às diferentes mudanças da sociedade. Isso, na verdade, é perigosíssimo, porque os juízes eles são membros de uma elite, e a elite não necessariamente revela os anseios da população como um todo. Certamente o que a gente precisa para respeitar a democracia e o Estado de Direito é de juízes que buscam aplicar a Constituição de uma maneira honesta e sem buscar adicionar ao texto aquilo que não é encontrado no texto. Isso já gerou problemas enormes nos Estados Unidos e na Austrália isso tem sido evitado porque os juízes tentam exercer aquilo que se chama de self-restraint, que é basicamente uma necessidade de se controlar na sua ação e de que respeito aos valores democráticos do Estado de Direito necessariamente transmitem a mensagem de que os juízes não são acima da lei ou criadores do direito, mas intérpretes e aplicadores da lei. Professor, estávamos falando há pouco sobre a liberdade de expressão. E o senhor tem um livro publicado, né, sobre esse assunto. O senhor poderia comentar um pouquinho sobre o livro? Com todo prazer. Esse livro foi publicado na Austrália em 2016. Na verdade, eu não sou o único autor. Foi publicado por mim, Joshua Forrester e Lorraine Finley. Esses são meus colegas, eram meus colegas da Murdoch, quando eu fui reitor de pesquisas da Murdoch University. E eram meus companheiros de direito constitucional. A gente anda muito preocupado com a situação na Austrália. Na verdade, o ambiente da Austrália é um pouco opressivo, não? O Estado tem esse interesse de regular o pensamento e as ideias, né? Então, eles criaram uma lei que, na verdade, tem uma seção muito problemática chamada Lei de Anti-Discrimination Law. Mas essa seção, que é o artigo que a gente chamaria aqui no Brasil, é o artigo 18C, 18C. E essa provisão é extremamente nociva à liberdade de expressão, porque diz que ninguém pode se sentir ofendido por questões, por exemplo, de assuntos de natureza religiosa, ou de raça, ou de qualquer outra coisa. O problema de uma provisão dessa natureza é que não depende da pessoa, depende dos sentimentos daquele que recebe o recipiente da mensagem. É impossível se aplicar uma lei em que os sentimentos alheios não podem ser afetados. Na verdade, numa democracia, num parlamento, você vê esses políticos brigando o tempo inteiro e se ofendendo o tempo inteiro. Por que eles acham que o povo que elegeu eles não tem o mesmo direito de entrarem numa questão robusta de debate? Eles são arrogantes, são mal educados às vezes, mas eles não querem que o povo tenha o direito de ter mais liberdade de expressão do que eles e, num certo sentido, fazendo essa coisa, eles eliminam o jogo democrático. Nós poderíamos dizer que o povo está precisando da imunidade popular, né? Porque eles têm a parlamentar. Né? Essa foi uma boa, gostei. Eu vou usar essa lá. Nós tivemos recentemente no debate político, né, nas últimas eleições, várias propostas, inclusive de regulação da mídia e de controle da expressão, né, do pensamento das pessoas nas mídias sociais. E você menciona que há uma tendência nesse Estado de se agigantar sobre as liberdades individuais, né? E a gente sempre fica pensando muito, porque a autonomia do ser humano parece que ao longo da vida, se não for cuidada, parece que ela se perde, né? E é muito importante esse resgate. Nossa discussão para nós aqui do Movimento Avança Brasil é muito importante, porque o momento
brasileiro, ele é de extrema relevância para o resgate de que o povo, né, tem que exercer o poder sobre todos os agentes que exercem o poder sobre o povo, que é exatamente o que o professor estava falando. Então, por que um político tem a imunidade, né, parlamentar para falar o que ele quer, né, do alto da tribuna, ele pode falar o que quer, e se a população, por exemplo, quer se manifestar publicamente, como agora, aliás, no próximo dia 26 de maio, tem um ato popular sendo convocado pela população, pela sociedade, e é criticado, é censurado, quer dizer, a população não pode se manifestar livremente. Muito estranho, né? Soa muito estranho, mas a gente sente isso no dia a dia. E o que resulta disso é um sentimento que avilta a autonomia, portanto, avilta a dignidade humana. Exatamente, e aí posso te comentar isso, assim, adicionar como um adendo, exatamente a situação ocorrida na Inglaterra através do Brexit, que é essa ideia de que o povo inglês decidiu deixar a União Europeia. A União Europeia até que poderia inicialmente ter um projeto quase que até federalista, mas o problema é que a Constituição da União Europeia é absolutamente horrível, traumática até, num certo sentido, porque não tem uma legitimidade democrática. E o que o povo inglês decidiu está decidido. O que as elites inglesas queriam era que o povo fizesse a vontade das elites. E quando o povo decidiu, não, a gente prefere a democracia, a gente prefere não ser controlado por outros, a gente prefere a subsidiariedade, inclusive, porque era a aproximação ainda maior do poder com o povo da Inglaterra. Aí as elites, não, mas vocês não entenderam, isso era uma fachada, vocês vão ter que votar de novo. Ou então, mas isso é basicamente pedindo uma nova revolução gloriosa, porque se na Inglaterra o povo não tem o direito, depois de ter votado, da vontade popular ser aceita, então não resta mais condições de jogo democrático. Isso é um problema muito sério que está acontecendo na Europa. Na Austrália, por exemplo, eu organizei um evento agora sobre liberdades religiosas que foi censurado pelo Facebook. Por quê? Porque eu não posso comentar a respeito de perseguição de cristãos no mundo. São milhões de cristãos sendo perseguidos no Oriente Médio, mas o Facebook acha que isso é politicamente incorreto. E teve a audácia, a petulância de censurar a minha conferência. Na verdade, é males que vem para bem, porque eu ataquei o Facebook, consegui o apoio da mídia local, e a gente conseguiu ter mais promoção do evento do que eu poderia imaginar. Na verdade, o feitiço saiu quanto feiticeiro. Eu publiquei um artigo no Spectator, que é a revista mais importante, antiga, né? Foi publicada na Inglaterra no começo do século XIX, a primeira edição, e eu consegui publicar um artigo atacando o Facebook, porque eu já percebi que existe uma tendência dessa mídia social de censurar os comentários das pessoas de orientação ideológica conservadora. Eles não censuram aqueles de orientação ideológica de extrema esquerda, mas se você tem uma posição conservadora, há um risco de censura. Qualquer post, qualquer comentário, né, que tem um viés conservador, né, que fale do direito natural, que discuta ou polemize isso, a audiência cai. O Avança Brasil, por exemplo, tinha uma audiência de 20 milhões por semana nas suas postagens. Caiu e não passa mais de 300 mil. Claramente uma censura no Facebook. Mas isso nos faz pensar uma coisa interessante. Eu estava aqui pensando enquanto o professor falava, né? Parece que, por exemplo, o nosso livre-arbítrio nos garante apenas a liberdade de pensamento. A liberdade de expressão, ela é algo que parece que é uma conquista cada vez mais acirrada hoje, né? O professor contava aí dos mecanismos que teve que usar para conseguir expressar o seu pensamento, a sua opinião, por meio de um artigo. Isso me faz lembrar também que o professor escreveu recentemente também um outro livro, né, que é Direito Constitucional Brasileiro, né, que polemiza esse assunto e que traz uma visão do liberalismo clássico. Né? São 2 tomos, 2 volumes. Né? O Thomas mencionou rapidamente, mas seria uma oportunidade também da gente sondar um pouco mais o que esse livro traz para a gente nesse momento tão importante. O brasileiro está tendo que se especializar em Constituição. Isso é interessante, mas a gente vira e mexe, a gente não pode deixar de mencionar. Então o livro é muito oportuno. Muito obrigado. O livro tem uma
uma perspectiva que é bastante única, eu diria, porque trata de questões mais complexas que, na verdade, outros constitucionalistas, porque não tem um embasamento filosófico próprio, ou porque talvez não sejam ligados à ciência política, não conseguiriam juntar as peças desse tabuleiro. Então, o que a gente conseguiu fazer de uma maneira mais complexa é exatamente não apenas tratar do direito positivo condicional, porque obviamente que um livro de direito constitucional deve tratar daquilo que a Constituição possui, mas o Fábio Condeixa e eu fomos além disso. A gente elaborou uma crítica construtiva do modelo constitucional brasileiro, explicando até os motivos das falhas do ordenamento jurídico nacional que são relacionadas à própria estrutura constitucional do país. Com certeza, o que é preciso de se estabelecer no Brasil é um verdadeiro constitucionalismo, mas não um tratamento enciclopédico do direito de todos os assuntos possíveis e imaginários. A Constituição de 88, no certo sentido, infelizmente, me parece mais como um catálogo telefônico do que uma verdadeira Constituição. Sobre a necessidade de reforma constitucional, certamente que o federalismo necessitaria de uma emenda constitucional, de transferência de competências legislativas, de tal modo que haja uma aproximação do povo ao poder. O poder precisa ser aproximado do povo brasileiro. E mais importante é se criar um verdadeiro pluralismo no Brasil, porque a centralização política é um veículo por excelência do autoritarismo, como diria Celso Bastos. Então toda a nossa ideia é criar uma Constituição, ou melhor dizendo, uma teoria da Constituição, que foi o que a gente estabeleceu no nosso livro, que seja voltado ao progresso do país e seja voltado à proteção dos direitos fundamentais do indivíduo, e a fórmula e as teorias que são importantes para que esse projeto seja alcançado são encontrados no meu livro, mas o meu livro não é apenas transmitindo uma visão unidimensional do fenômeno, porque eu, como bom liberal, também apresento as diferentes perspectivas constitucionais. Então esse livro é completo. Não existe nenhum livro no mercado, no Brasil, que ofereça uma visão tão completa como a do nosso livro. Que bacana, né? Já está aí, então, na lista dos desejos. Muito bom. Aproveitando o assunto, professor, a nossa Constituição brasileira, ela é realmente federalista? E adicionando, que paralelos a gente poderia, se é que existem paralelos possíveis, fazer comparação entre o Brasil e a Austrália? Na verdade, na Austrália, o federalismo autêntico, como diria o meu amigo Ivomar da Costa, ele é um federalismo autêntico, originariamente autêntico, mas, infelizmente, a interpretação constitucional australiana, através do Supremo Tribunal Australiano, complicou um pouco a equação por causa de uma visão literalista, uma interpretação literalista, no lugar de ser uma visão de interpretação originalista. O que eu quero dizer com isso é que interpretar passagens de um documento isoladamente pode corromper o sentido contextual da lógica inteireza do documento. Então a gente tem na Austrália uma certa expansão do poder da União através de dois principais provisões que foram alocadas ao governo federal australiano. Um é o Foreign Affairs Power, porque todo mundo pode sair criando tratado internacional, e aí o governo federal pode justificar o engajamento no direito internacional, que tem tantos documentos, pegar um desses existentes e transferir a competência para a União. Então a última coisa que a gente... foi um erro do legislador constitucional australiano, porque não existiam as Nações Unidas, porque eles não sabiam que haveria essa expansão do direito internacional. Isso tem sido usado para a usurpação do poder e a transferência do poder estadual para o poder federal. Tudo porque, assim como talvez no Brasil, não se busque uma interpretação originalista.
porque certamente isso contraria a intenção do legislador. Então, o meu conselho que eu dou para o Brasil é que se adopte uma reforma federativa que vai passar por uma emenda constitucional, para que a Constituição seja mais decente do que ela é. E é preciso, né, desesperadamente, uma reestrutura do Pacto Federativo. Por exemplo, não faz cabimento nenhum códigos processuais idênticos no Amapá e no Rio de Janeiro, quando as realidades são completamente diferentes. É uma coisa absurda. Absurda ter um direito penal nacional. Não faz o menor sentido. Cada estado deveria ter o seu código penal, cada estado deveria ter o seu código processual penal, mas parece que se evite a tragédia da Austrália, que foi essa centralização através da interpretação mais criativa do judiciário australiano, que se impõe ao originalismo. Então, que se faça uma nova cláusula dizendo que a interpretação do Supremo brasileiro deve ser de acordo com a intenção do legislador. E aí a margem de manobra dos juízes diminui. Aí vai ter gente que vai dizer que isso não existe. Claro que existe. Na Austrália existe. Qualquer lei australiana, por lei, tem que ser de acordo com a intenção do legislador. É uma obrigação jurídica na Austrália, que infelizmente não foi transferida para a Constituição, o que não faz sentido nenhum, porque a Constituição deveria ser mais protegida que qualquer outra lei. Lá na Austrália, as leis infraconstitucionais são mais protegidas que as leis constitucionais, o que é uma aberração jurídica. E que eu falo isso lá na Austrália abertamente, que é uma aberração. Aqui também está assim. Aqui também está assim. A legislação ela ficou acima da Constituição. Isso se verifica hoje, não só no judiciário, mas na própria formação legislativa. Segundo dados da revista Exame de alguns anos atrás, mais de 50% do processo legislativo feito no Brasil é inconstitucional. Então isso é um absurdo. Mas eu queria colocar aqui dois pontos interessantes dentro do que você falou, se me permite. O primeiro é a questão principiológica, né? O Brasil tem uma Constituição analítica e não sintética, né? Ela realmente invade o campo legislativo em todos os sentidos, né? E faz uma confusão, inclusive coloca direitos que o Estado não tem nem que se meter nesse tipo de direito, como os direitos sociais, por exemplo, né? Eles são uma realização por si só, né? Desde que o Estado não interfira. Outro aspecto é exatamente essa invasão globalista, né, por meio dos tratados internacionais, e essa inclusive é uma válvula, ou melhor, uma brecha encontrada na Constituição americana, né, que permite que uma legislação, um tratado internacional ratificado pelo Congresso, e ele tenha validade sobre todos os estados, quer dizer, ele se sobrepõe à 10ª emenda, por exemplo, né? E nós aqui, dentro do Comitê Constitucional do Instituto Federalista, a partir do ensaio constitucional que nós estamos propondo, nós tomamos o cuidado de fazer uma cláusula, aliás, duas cláusulas importantes. A primeira é de que cabe aos estados a ratificação de emendas constitucionais, ou seja, um princípio federativo pleno, né? E a ratificação de tratados internacionais também cabe aos estados. O Congresso pode aprovar, mas a ratificação, para entrar em vigor, tem que passar pelos estados, pelo menos por um número de 4/5, alguma coisa assim, para poder realmente fazer valer isso. Qual seria seu comentário sobre isso? Estamos pensando de maneira correta? Na verdade, a própria ideia do Senado, né, você mesmo comentando essa questão do Senado americano, na verdade os tratados internacionais são aprovados pelo Senado americano, não pela Câmara Baixa. Mas o Senado americano era uma casa representativa de estados. Na verdade, a ideia da Câmara Alta do federalismo é que a Câmara Baixa representa o povo como um todo e os estados são representados no Senado. Mas quando uma emenda, que na verdade copiando o modelo brasileiro, não ao contrário, porque o Brasil já tinha eleição direta para senadores, quando você coloca no Senado, onde há uma votação direta para o senador,
aquela visão do Senado como representante do Estado basicamente deixa de existir. Muitas pessoas acham que isso seria então mais democrático, porque obviamente que o senador agora é eleito. Mas isso não tem nada de democrático quando você tem o mesmo número de representações. Os estados no Brasil são 3 senadores por estado. Isso é uma destruição completa do princípio da proporcionalidade na democracia. Então, o Senado não é democrático. E o Senado não representa os estados. O Senado é uma excrescência. Então, é um problema muito sério. Outra coisa que você falou, que é importante, dessa questão da centralização, é o que a Suprema Corte Americana faz de centralizar o poder. Por exemplo, a questão de Roe versus Wade, que é a questão de aborto. Ainda que a pessoa seja contra ou a favor, na verdade é uma questão estadual. Cada estado nos Estados Unidos tinha sua própria lei. Aí você tem uma centralização, uma imposição de uma ideologia pela Suprema Corte, que na verdade me lembra a questão da escravidão nos Estados Unidos, que foi constitucionalizada através da Suprema Corte Americana. A Suprema Corte Americana é a principal responsável pela Guerra Civil nos Estados Unidos, porque constitucionalizou o direito à escravidão através de uma visão que a gente pode chamar hoje de neoconstitucionalista. Porque o primeiro modelo neoconstitucionalista, a primeira interpretação mais extensiva da Constituição foi Dred Scott, quando a questão da liberdade, do direito à propriedade na emenda número 5 da Constituição Americana se transformou num direito à propriedade ao escravo, de ter um escravo. Então o direito à escravidão surgiu do direito de propriedade, na emenda número 5. Assim como o direito do aborto surgiu do direito de privacidade, que sequer existe, derivado de um direito à propriedade. E aí a gente vê que o Roe versus Wade, que é a decisão de aborto, ainda é mais absurda do que a própria decisão do Dred Scott, um direito implícito, não derivado diretamente da Constituição, que deriva de um outro direito implícito, não presente na Constituição, que aí vai se descobrir pela terceira via alguma coisa que pode gerar esse tipo de conclusão, quando na verdade uma operação como o aborto, na verdade precisa de alguém do lado, não pode ter direito à privacidade numa situação dessa natureza, porque tem um médico ali, né? Então, na verdade, ainda que você, por exemplo, a questão do casamento gay era uma questão que, independentemente de posição a favor ou contra, deveria ser decidida democraticamente, eliminou o direito de família de cada estado, porque cada estado americano tinha seu próprio direito, tratando dessa questão. E aí você tem tudo centralizado. Então, o que termina aí é uma centralização de poder através dessas interpretações. Por exemplo, essa questão de dizer que a Suprema Corte Americana descobre um direito fundamental. Um direito fundamental não pode ser descoberto por ninguém, não pode ser assim criado por juízes. Os juízes são deuses, então, porque na verdade a ideia de direito fundamental é uma ideia de que esses direitos não são dados pelo Estado. Do Estado não dá, o Estado não tira, e por isso o nome do Estado não é abençoado. The state gives, the state takes away, blessed be the name of the state. É uma coisa absurda. Então, o que a gente precisa fazer é combater esse tipo de arrogância do juiz. E isso no Brasil precisa também ser resolvido, porque, obviamente, a gente é muito influenciado pelo constitucionalismo americano, porque gostamos de ser modernos aqui. Infelizmente, a gente copia o que dá errado. A gente copia o que é atrasado, o que é decadente. Os principais juízes americanos não eram neoconstitucionalistas. O Joseph Story, ou até mesmo o Oliver Wendell Holmes, não eram. Isso é uma visão nova de interpretação constitucional, que não necessariamente vai gerar bons frutos, provavelmente vão gerar frutos destrutivos para aquela Constituição. O senhor estava falando da questão da centralização, o Thomas provocou essa reflexão também, e aqui no Brasil a gente vive a mesma coisa, como você falou. Incomoda muito a maioria da população brasileira ver na centralização de um Supremo Tribunal Federal, que é uma corte pequena e que não representa, né, talvez aquilo que, no mínimo, é a expectativa da população de ter os seus direitos locais, regionais, ouvidos, considerados. Então, na questão do aborto, por exemplo, que o professor mencionou, como é que pode, não é, uma corte, ou como se diz aqui, um juiz, por uma canetada, monocraticamente determinar, por exemplo, que até os 3 meses não é aborto,
de 3 meses e 1 dia, então é aborto, né? Coisas como essa. E, ao mesmo tempo, a população tem que conviver com fatores muito estranhos, né? Como, por exemplo, a corte formular o seu cardápio com lagostas e vinhos premiados e a população não pode falar. Ela não tem o direito de reclamar. É processado, inclusive. É processado, inclusive. E, às vezes, processos, inclusive, correndo em segredo, né? São fake news e outras coisas assim. Então, a população fica estarrecida com esse tipo de coisa. Se o professor falou que parecem deuses, realmente, buscando vinhos premiados, devem adorar Baco, né? Não, com certeza. E isso me lembra muito de Maria Antonieta, né? Comendo brioche. E aí o povo um dia perde a paciência. Esses juízes, na verdade, me lembram muito Luís XVI. Essa questão do despotismo esclarecido. Claro que eles se dizem juízes iluminados, mas o iluminismo absolutista, a ideia do absolutismo monárquico, também dizia que o juiz, no caso o rei, melhor dizendo, até cometia esse engano, porque isso me lembra muito a questão do absolutismo monárquico. Esses juízes comendo brioche, na verdade agora já melhoraram até o cardápio, já comendo algo que eu até prefiro mais, que é lagosta e vinho, mas eles que pagam com o dinheiro deles, né? Porque o salário até que é bom. Um salário bom, acho que eles poderiam comprar a lagosta com o salário deles. O que a gente precisa no Brasil é de estabelecer a igualdade. Por exemplo, se fala muito dessa questão da reforma da Previdência. Eu acho que é importante se voltar à questão da igualdade de todos perante a lei. As regras jurídicas deveriam ser estabelecidas dentro de uma certa isonomia. O princípio da isonomia precisa ser restaurado. E que os juízes eles não são deuses ou reis. E, na verdade, essa questão do juiz iluminista é a questão de um juiz que é criador do direito. Isso, a Constituição mesmo tem um termo chamado Estado Democrático de Direito. Não é Estado de Direito que a gente está tendo, certamente que também não é democrático o que está acontecendo. A gente vai precisar de dizer a esses juízes de que eles são os guardiões da Constituição. A tarefa deles é de representar os interesses da população de acordo com a lei e dentro da legalidade. A melhor coisa que eu falei aqui, talvez, de todas as coisas que eu disse, é que o the rule of law não é o Estado de Direito, o império do juiz. É o império da lei. E a lei tem que ser cumprida. E que tal dar um exemplo para o povo se comportando de uma maneira mais digna? Que tal começar a respeitar esse povo que sofre tanto? Então, acho que é uma coisa que eu preciso de dizer para os juízes, que lá na Austrália, os juízes pegam o próprio carro deles, não existem esses privilégios todos, e é por isso, talvez, que eles tenham mais respeito, são mais respeitados pela população do que os juízes no Brasil. Certamente que essa ideia do juiz esclarecido, iluminista, é uma ideia que me lembra profundamente de Jaime I, o rei da Inglaterra, que dizia que ele era a lei, que ele cria a lei. Eu não vejo diferença nenhuma entre o rei déspota esclarecido, que cria a lei, do que o juiz no Brasil que acha que pode criar a lei. A semelhança é bastante impressionante, na minha opinião. Isso me fez lembrar de um ministro dando entrevista, dizendo que após a investidura, isso está no vídeo, após a investidura não se deve mais satisfação a ninguém. Como assim? Olha, perdeu seu pudor. Perdeu seu pudor. É por isso que essa corte é cada vez menos respeitada aqui no Brasil, infelizmente, né? Porque poderia ser exatamente o contrário. Nós gostaríamos de agradecer muito ao professor Zimmermann, né? A todos os presentes aqui, mais uma vez agradecer ao Centro Universitário Ítalo-Brasileiro por essa oportunidade, né? de nos receber e de nos proporcionar esse momento de convívio e de esclarecimento tão importante, né? Aqui com o professor. Volte sempre. Muito obrigado. Prazer enorme. Prazer é recíproco e as portas da Ítalo, eu falo em nome da Ítalo, com certeza gostaria que o
professor coordenador aqui também pudesse me ratificar. As portas estão abertas aqui para o debate, né? Aqui é uma casa que vai lutar pela liberdade, em todos os sentidos, né? A liberdade de expressão, de opinião, e lutar principalmente por uma Constituição, né? Retomar o projeto de uma Constituição. Acho que temos que retomar aqui no Brasil um projeto de uma Constituição liberal, né? Acho que essa e acho que esse projeto tem que nascer na academia. Uma coisa que eu, como professor, né, sempre estou debatendo com os meus alunos, que aqui, principalmente no Brasil, a academia não produz ideias, né? Essas ideias não transformam a nação. Então, acho que aqui a gente parte desse princípio, né? Não é só uma casa de ensino, mas é uma casa de pesquisa e debate e uma casa de extensão, que as nossas ideias elas se estendam à sociedade, que a gente consiga realmente implementar aqui essas ideias liberais, essas ideias tão caras que fomentaram o mundo, principalmente o mundo ocidental. Queria agradecer também ao Ivomar Costa, né, que foi entusiasta e impulsionador desse encontro aqui, ao Thomas Corontai também, né, ao Fábio Condeixa, que está aqui nos bastidores nos assistindo também, e a todos os colegas aqui da produção, né, responsáveis pela gravação, pela edição desse vídeo aqui. Nosso muito obrigado e até uma próxima oportunidade a todos aí.